Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje referente ao capítulo que fala sobre a África. Muito bem, a África, então, um continente, o terceiro em extensão territorial do planeta, e a África que é conhecida como sendo o berço da humanidade. Então a gente retoma aqui esse mapa que mostra a expansão dos seres humanos pelo planeta e já vem com essa primeira importância do continente africano para a nossa história. Afinal, é de lá que nós temos o registro dos mais variados fósseis e os mais antigos referentes à história da humanidade. Então, muito provavelmente, nós temos o início da humanidade saindo da África e se deslocando ao restante do mundo, ao restante dos outros continentes. Então, nós já temos essa primeira importância, a mais destacada da África como sendo o berço da humanidade. O que é então esse continente africano? Nós temos aqui então um mapa atualizado. Nós temos cerca de 54 países dentro desse continente, como eu já falei, o terceiro em extensão, mais de 800 etnias e mais de 1000 línguas nativas. Então, o que isso significa? Não quer dizer que só porque você tem um país, você vai ter um tipo de etnia dentro desse país. A África é configurada por uma história desde a antiguidade, com uma diversidade muito grande das suas etnias, dos povos que habitavam essa região. Então a gente pode ter dentro de um país várias etnias diferentes, ou etnias que compõem um país ao norte, um país mais ao nordeste, ou seja, uma etnia que está presente em países diferentes. Então, quando a gente fala de continente africano, a gente tem que pensar nessa forma heterogênea da composição da sociedade. Então, muito diferente, muito diversa. Às vezes, a gente demora para ter um conceito, inclusive, da África como sendo um continente diverso. A gente tem muito aquela coisa fechada, uma ideia de uma África única. E aqui nessa aula a gente precisa desconstruir justamente essa ideia e perceber que não, né? A África é um continente com uma diversidade muito grande entre seus povos. Tamanho é o número de etnias e das línguas que são faladas lá. Então, além dessas 1000 línguas nativas, a gente também tem outras línguas que correspondem a um processo de colonização na África. Então, tem português, francês, italiano, alemão, espanhol, o afrikaner que se fala no sul, na África do Sul, que é uma língua derivada do holandês, e também o árabe, que é falado mais na região norte da África. Então, esse é um panorama do que é esse continente. Muito bem, geograficamente falando, a gente pode dividir a África em duas partes. Muito provavelmente em geografia vocês já estudaram o surgimento, e a composição de um grande deserto na África, que é o deserto do Saara. Justamente é ele que faz basicamente essa divisão da África em dois pedaços. Então a África setentrional, que é essa África do norte ou mediterrânea, que é dominada quase completamente pelo deserto do Saara, é a parte norte da África. E a África subsaariana, região dominada por savanas, florestas e alguns desertos, ao sul do deserto do Saara. Então, o que está ao sul desse deserto, a África subsaariana, e o que compõe o deserto e que está ao norte dele, África setentrional. Quando a gente fala de África, nós já temos uma história muito consolidada desde a antiguidade. Se nós estamos falando do berço da humanidade, com certeza ela também vai ser o berço de grandes civilizações e das primeiras que surgiram. Uma delas vocês já estudaram bastante em anos anteriores, que é o Egito, né? Então, nós temos aqui um mapa, do que seria esse antigo Egito, que é composto basicamente pelo Nilo, aquela frase de que o Egito é a dádiva do Nilo, né? Então, ele é um presente que foi dado pelo rio Nilo, porque como que você ia constituir uma sociedade numa região
super desértica como essa. Então nós temos também o Egito, então essa parte norte, mas nós também tínhamos outras civilizações aqui, como por exemplo o povo da Núbia. Então essa região mais ao sul do Rio Nilo também se formou uma civilização muito importante, que vai dar origem inclusive ao reino de Kush. Essa imagem aqui inclusive pertence a essa região do reino de Kush, e a gente nota que tinha pirâmides muito semelhantes, né, às do Egito, né, outras edificações, a gente tem esses vestígios aqui. Então foi também um reino muito grandioso. E o próprio Egito, que a gente viu que tem aí quase 4.000 anos de história, até você ter uma invasão do Alexandre da Macedônia, já começa com algumas invasões também, né, de Roma, então tem uma decadência, mas tem pelo menos 4.000 anos de história. Então, a história da África, ela traz diversos outros reinos, mas a gente pode destacar esses três já desde a antiguidade, por volta aí de 4.000 anos antes de Cristo. Algumas imagens referentes ao reino de Kush, então as edificações, que ainda temos algumas ruínas, nos mostra, né, uma superioridade de arquitetura, né, de riqueza. A gente vê uma semelhança muito grande, por exemplo, com as edificações gregas, né? Então, eram civilizações complexas até mesmo antes da Grécia, de Roma, só para a gente imaginar, né, a grandeza desses reinos. Né? Eram conhecidos os faraós do reino de Kush como os faraós negros. Né? Existia uma miscigenação menor da parte sul, onde tinha essas civilizações do povo núbio. Né? Então, eram os faraós negros. Aqui tem um exemplo de um pingente, né, feito de ouro, também encontrado no reino de Kush, só para falar um pouco sobre o ouro, sobre o comércio que era muito forte, sobre as riquezas desse reino na antiguidade. O norte da África também é povoado desde a antiguidade, só que como a gente tem características super marcantes, né, da questão da geografia, as populações também têm características bem diferentes, bem diversas. No norte da África habitavam povos que foram chamados pelos europeus que entraram em contato com eles de berberes. Não é exatamente uma etnia, né, o berbere, mas tem mais uma composição vinda da própria língua. Esses berberes eram geralmente povos aonde tinham comerciantes, e esses comerciantes faziam essas viagens em caravanas pelo norte da África. Era muito difícil fazer uma viagem dessa, ainda mais com caravanas, com produtos para ser vendido, se você não tivesse um meio de transporte adequado. A descoberta, digamos assim, né, do uso do camelo, do dromedário, foi extremamente importante para essa população, porque aí sim eles começaram a fazer essas grandes caravanas. Se não fosse o dromedário, muito provavelmente eles não teriam conseguido. Então, esses povos berberes eram esses mercadores que passavam na região do norte da África, cruzavam desertos, tá? Grande maioria desses berberes passaram a ser árabes, então eles faziam um contato entre a região ali do Oriente Médio, passavam pelo norte da África e muitas vezes até conectavam com a Península Ibérica lá na Europa. Então, árabes também compunham essa população no norte da África. E os mouros, posteriormente, a gente vai falar sobre eles quando tiver um pouco mais na Idade Média, que é esses árabes que vinham da região norte da África e entraram em contato com os europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis ali na Península Ibérica. A partir disso, a gente tem o surgimento de vários reinos e impérios dentro da África. Esse aqui é um mapa que tem lá na apostila de vocês e que mostra alguns desses reinos e impérios. Vejam que eles estão todos espalhados, né, em quase todo o território africano. Hoje a gente vai estudar alguns deles, como o reino de Gana e o reino de Mali. Antes da gente ver sobre esses impérios, a gente comentou ali, né, eu comentei com vocês sobre essa parte dos mercadores, dos berberes, né?
Na página 6 de vocês, na apostila, vai trazer, né, numa representação, numa imagem aqui, todo o percurso desses berberes, desses mercadores, ao longo do norte da África até a África subsaariana, e como e por que eles faziam, né, essas rotas que ficaram conhecidas como rotas do Saara. Então vocês têm um infográfico bem interessante, tá, na apostila de vocês, na página 6 e na página 7, e eles vão traçar essa rota do Saara, vai falar sobre essas caravanas, e vocês vão descobrir principalmente quais eram esses produtos que eles carregavam. Vocês vão ficar impressionados que um dos produtos mais valiosos que tinha naquela época era o sal. A gente sabe que o sal é indispensável para a saúde, para a composição da dieta, né, nossa, mas a gente não imaginava que isso gerava tanto dinheiro, tá? Então eles têm não só o comércio de sal, mas depois vocês vão ver que o sal também era a composição de algumas casas da região do deserto. E lógico, né? O ouro. Ouro escravizados era um dos produtos que eram trocados, comercializados nessa época e nessa rota do Saara, tá? Então, quando vocês estiverem vendo sobre essa parte norte, estiverem vendo sobre a parte dos berberes, página 6 e página 7 vai trazer uma leitura interessante para vocês saberem mais detalhes, né, sobre esses povos. Muito bem. Essa foi então a primeira parte da nossa videoaula sobre África. Na próxima videoaula a gente vai começar a falar desses reinos, né, esses impérios, nesse período onde já tem uma transição entre a Antiguidade e a Idade Média, ok? Até a próxima aula.